Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e a gente começa hoje com esse forró gostoso. Homem caído na estrada, ferido sozinho a sangrar. Jerusalém ficou pra trás, Jericó é lugar de chorar. Passou o padre indo pra missa e com pressa pra pregar. Viu o ferido, mudou de calçada pra não ter que se manchar. Mas veio um samaritano do povo e do coração puro. Desceu do cavalo, tocou ferida, fez da estrada um altar seguro. Desceu do cavalo, tocou ferida, fez da estrada um altar seguro. Passou pastor de terno e gravata, ferido sozinho a sangrar. Jerusalém ficou pra trás, Jericó é... Caríssimos e caríssimas, a gente olhando para o evangelho de hoje, Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37, nessa segunda-feira da 27ª semana do tempo comum, mas também este evangelho ele é repetido, ele repete lá no 15º domingo do tempo comum, na liturgia da Igreja Católica. O interessante é que a gente olha para a nossa realidade e vê, né, quem são os samaritanos hoje. Quem é a pessoa que está, né, envolvida nesse contexto de liderar, de coordenar a comunidade, são os religiosos, os levitas. E a gente faz uma leitura, com todo respeito à igreja, à instituição, e a gente vê cada vez mais uma igreja que gosta de usar as batinas cada vez mais bonitas, não é que não pode usar, mas com a falta daqueles que usam o avental do serviço. Eu lembro muito bem das ordenações presididas por Dom Luciano Bergamini, a querida Diocese de Nova Iguaçu. Quem quiser, se estiver incomodado, não posso deixar de contar isso, é fato histórico. Toda vez que ordenava um diácono, ele entregava para o diácono um avental, dizendo que a função dele era servir. E quando ele ordenava o diácono permanente, ele entregava o avental com mais certeza. E quando ele entregava o avental para o diácono transitório, ele entregava com firmeza, sabendo que a função de quem exerce o ministério ordenado, de quem lidera a comunidade, é ser o samaritano. E quem eram os samaritanos no contexto bíblico de Jesus? Eram homens e mulheres de um povo que não podiam frequentar o templo. É isso, é só isso. Eles não podiam ir ao templo porque eram considerados impuros. Por isso, a cena do evangelho de hoje, que eu já falei com vocês aqui algumas vezes, tanto no YouTube como também no nosso blog, denonato.blogspot.com, como a gente sempre falou, que esses homens que passam e não tocam no homem ferido, é porque havia uma séria restrição na lei que proibia os homens, e as mulheres também, claro, né, mas os homens, presidiam o culto, sobretudo, que é o cantar, o levita, eram proibidos de tocar em mortos ou mesmo em sangue na hora, ou seja, antes de ir para o culto, não ficava impuro. Ou seja, para não ficar impuro, permitiria a morte de um cidadão. A gente vê muito disso hoje, quando você encontra pessoas na sua comunidade, na sua igreja, no seu bairro, na sua realidade, que se diz, eu sou cristão, mas defende a tortura. Eu sou cristão, mas defende a pena de morte. Eu sou cristão e fala frases tipo, bandido bom é bandido morto. É interessante a gente, quando entra nesse evangelho, nesse texto, e a gente vê somente a cena do homem caído. E a gente pode aqui elencar aqui não apenas 3 personagens, 4 personagens, o homem caído, o sacerdote, o levita e o samaritano. São 4 personagens. Mas nós temos que olhar também as causas daquele assalto. A violência promovida por aqueles homens que estavam à beira da estrada para assaltar. Certamente, eu falei você, nós, quando fomos vítimas de violência, eu lembro quando fui assaltado lá um tempo atrás, e eu fiquei um bom tempo com o pensamento, se eu pego esse cidadão,
porque a gente se sente tão impotente perante a violência que a gente quer responder à violência com mais violência. E aí muita gente acha que responder à violência com mais violência, a gente lembra de Martin Luther King, que dizia que as trevas jamais conseguem expulsar as trevas. Elas apenas se somam. O evangelho de hoje, quando traz o samaritano, ele traz para nós uma mensagem. O puritanismo da lei, o radicalismo, o legalismo idiota, que eu falo que é idiota porque é idiota, quando uma lei não lhe permite salvar, curar, cuidar do próximo. E eu dizia isso outro dia, a gente quando canta Jesus Cristo passa fome e vive mendigando os peregrinos no culto, e é um canto que nós não gostamos de cantar mais na igreja. Hoje, os nossos cantos litúrgicos são cantos mais do Senhor, vem me curar, vem me libertar, vem me dar uma paz, vem me saciar. E esquecemos de olhar, o seu nome é Jesus Cristo e passa fome. Esquecemos de cantar, Jesus Cristo passou em minha vida e me mudou, me alterou, me fez olhar para o outro. E cada vez mais nós vivemos uma liturgia, uma missa, um culto, uma celebração, na perspectiva antropológica, aonde o centro sou eu. Essa relação de amor que nós devemos ter com Deus é essencial, como diz aqui o Evangelho. Mas também a relação de amor que devemos construir com o próximo. Nós estamos falhando com ela. E quando nós deixamos de acreditar que o próximo é o próximo que faz bem, mas não apenas o próximo que faz bem, mas é o próximo que está do seu lado, e ser próximo é assumir as dores do outro, é ajudar o outro a levantar-se, é assumir o prejuízo que o outro sofreu por causa do sistema que está aí. Porque ninguém diz quem foi que assaltou esse cidadão. É mais fácil dizer bandido bom é bandido morto. É mais fácil assinar uma lei dizendo vamos agora pagar numa famosa gratificação faroeste. Porque se mata o bandido, acaba a violência. Quando o contrário, aumenta a violência. O evangelho de hoje, quando nos fala do samaritano, do bom samaritano, porque também havia o mau samaritano. Também havia o mau samaritano. Como também há o mau padre, há o mau pastor, há o mau diácono, há o mau bispo. E olhe como tem. E muitos mais próximos do que a gente imagina. Mas nós só queremos olhar, né? E somos todos nós queremos invocar para nós o título de bom samaritano. Todos nós queremos ser os bons samaritanos. Mas esquecemos que para ser bom samaritano é preciso descer do cavalo da religiosidade hipócrita. É preciso pegar aquele que está caído, colocar sobre o lombo da nossa fé, da nossa religiosidade e levar até o socorro. Mas isso dá trabalho, isso suja a roupa, isso nos deixa exposto. E no fim da história, a gente prefere se esconder numa espiritualidade do mais ou menos, numa espiritualidade do amanhã eu faço. Alguém vai ajudar. Eu paro por aqui, peço a você que me perdoe se eu fui abusado, mas às vezes não tem como. Peço a você que nos ajude se inscrevendo no nosso canal e vamos celebrar mais um dia. Sejamos bons samaritanos de verdade, não interesseiros ou frequentadores de igreja somente. Eu sou Daniel Nonato. Desceu do cavalo, tocou ferida, fez da estrada um altar seguro. Desceu do cavalo, tocou ferida, fez da estrada um altar seguro. Passou pastor de terno e gravata, gritando Deus vai te curar. Mas só vendia fé de mercado, com o dízimo pra lucrar. Falam pátria, Deus e família, e negam pão ao irmão. Rezam por arma e por trono, mas Deus tá na contramão. Mas veio um samaritano, do povo e do coração puro. Desceu do cavalo, tocou ferida,
fez da estrada um altar seguro. Hoje o samaritano é o povo que o templo não quer abençoar. É o gay, o ateu sem teto, que carrega amor no olhar. É o cachaceiro da esquina, que reparte o pão do bar. É a mulher que o padre condena, mas que sabe se doar. Mas veio um samaritano.